gente, voltei com mais um vídeo e hoje vou falar com vocês sobre o Deserto dos Tártaros, a resenha desse clássico italiano do autor Dino Buzzati. Acho que é assim. Nesse livro aqui, o jovem oficial Giovanni Drogo, ele é convocado para servir no Forte Bastiani, que é um forte de fronteira. É um forte que defende a fronteira do país. E o Giovanni, ele está indo para esse forte, ele está indo a cavalo, numa estrada sozinho. E durante essa estrada ele pergunta a pessoas sobre esse forte, né? Pergunta pela localização do forte. E é uma coisa estranha, porque as pessoas comentam que não tem conhecimento desse forte, não sabem. Não sabe da existência dele, não sabe onde fica, não sabe do que o Giovanni está falando. E depois de parecer que ele não vai chegar nunca nesse forte, ele finalmente chega, ele avista o forte ao longe. E quanto mais ele se aproxima, mais parece que ele tá ficando longe, mas ele finalmente chega nesse forte. E quando ele chega lá é que as coisas ficam esquisitas mesmo. Chegando nesse forte, Giovanni descobre que os soldados, os oficiais ali, que servem ali, estão esperando há muito tempo por uma guerra que nunca chega. E tem oficiais que viveram a vida inteira ali, que ficaram uma vida inteira nesse forte. E pessoas que não querem ir embora por algum motivo desse forte, não querem ir embora. E assim que chega, Giovanni fica um pouco decepcionado, porque não é o que ele esperava do Forte Bastiani. Eu acho um pouco decepcionante o Forte Bastiani, porque não é o que ele esperava de um forte de proteção de fronteiras. E ele mal chegou e já pede uma solicitação para ir embora, porque ele fala com o coronel, acho que o major, que está sob o comando ali no forte. Ele fala com ele e diz que não está ali por opção. Ele foi colocado naquilo, diferente de outros que estão ali e que parecem que estão ali por opção. O Giovanni não, o Giovanni ele foi chamado para isso e ele não quer ficar, ele decide que não quer ficar, então ele pede uma solicitação de volta, né, de voltar para a cidade. Mas então Giovanni percebe que não vai ser tão simples assim sair desse forte. Que as pessoas vão e... Porque de início o Giovanni sabe que vai passar 2 anos nesse forte, mas como ele acha muito decepcionante e ele decide que não quer ficar ali, então o comandante, a pessoa no comando do forte, convence ele a ficar 4 meses, porque para ele poder ir embora, ele teria que esperar 4 meses por um exame médico, porque a cada 4 meses os oficiais e soldados passam por um exame médico, e então nesse exame médico poderia ser alegado alguma instabilidade na saúde do Giovanni, então ele poderia ir embora sem mais problemas, porque foi dado a entender de que se o Giovanni fosse embora imediatamente, ele teria alguns problemas com a profissão, né? Ele teria ali... Porque sutilmente o comandante deixou claro para ele que a ficha dele ficaria suja, a ficha de oficial dele. Ele mal iniciou a carreira como oficial e não seria bom ter esse tipo de reputação, né? Então não seria bom ter esse tipo de reputação na ficha dele, né? Constando uma desistência. E aí ele teria que esperar esses 4 meses, então ele decide esperar. E aí passa esses 4 meses, o Giovanni vai se acostumando com a rotina do forte. Percebe-se que, apesar de não acontecer nada de extraordinário, tudo muito monótono, os oficiais, os soldados, as pessoas ali que estão de serviço, eles seguem regras muito rígidas e seguem à risca, sabe? É uma rotina que vai indo à risca. E o Giovanni vai se acostumando com essa rotina, então passam os 4 meses e de repente ele percebe que não quer ir embora do forte. E aí que a gente começa a perceber a questão do tempo. E então vai dando uma aflição, porque o que aconteceu para o Giovanni, que queria ir embora, que nem queria ficar, assim que chegou no mesmo dia ele queria ir embora, o que aconteceu nesses 4 meses para fazer com que ele tivesse vontade de permanecer no forte por mais 1 ano e 6 meses, né? Completar 2 anos.
tem uma coisa meio sombria, meio misteriosa com esse forte, que todo mundo acaba ficando, e teve oficiais que ficaram a vida inteira. É muito suspeito, é muito estranho. E o Giovanni vai ficando, se acostumando com a rotina. A atmosfera sobre o forte é uma coisa bem estranha, porque é um forte isolado. Tem um deserto ao norte, que é o deserto dos Tártaros, de onde se espera que venham os Tártaros. É essa guerra que esses oficiais esperam. É essa guerra que fez essas pessoas perderem a sua vida ali, né? O tempo passando e a vida delas se esvaindo nesse forte enquanto esperam por essa guerra. Esse livro é muito sobre o tempo, sobre a espera. E ao redor desse forte tem também uma área rochosa, é um forte que a gente consegue sentir uma atmosfera de areia, um tempo... É uma coisa muito bizarra, sabe? O forte, ele é envolto em névoa, então às vezes você não consegue enxergar coisas ao longe, às vezes os soldados têm miragens, pensam que estão vendo uma coisa que na verdade não é. Tem uma situação com o cavalo que é muito estranho e acontece algo por conta disso. Como eu tinha falado, que eles seguem à risca, né, os protocolos de segurança, e tem uma questão sobre um protocolo de segurança que resulta numa cena tão triste, que é assim, de você ficar bem aflito mesmo. E sobre o tempo, gente, esse livro é pra fazer a gente refletir sobre o tempo que a gente gasta das nossas vidas na expectativa de algo. E é sobre o perigo da gente não perceber a vida à nossa volta, não perceber que a vida está acontecendo e que o nosso tempo está acabando, e o que estamos fazendo do nosso tempo, da nossa vida. É um livro muito sobre isso e é uma escrita impecável, um livro muito bem escrito, muito bem escrito. Eu acho que esse é um dos livros mais impecáveis que eu já li, gente. E um livro muito necessário também. É muito angustiante você ver aquelas pessoas naquele forte, e pessoas que de início não queriam permanecer tanto tempo, e elas foram ficando meses, e foram ficando 2 anos, e foram ficando anos e anos, e nisso passou uma vida, e as pessoas ali esperando por essa guerra, nessa expectativa dessa guerra, que nunca veio, né? Até certo ponto nunca veio. Dá uma angústia, dá uma vontade de dizer pro Giovanni e para os outros oficiais saírem daquele forte enquanto é tempo e perceber a vida à sua volta, porque, gente, enquanto eles acham que o tempo não tá passando, porque parece que o tempo nesse forte corre de um jeito diferente. É uma rotina, assim, estabilizada, e que faz com que eles não vejam o tempo passar. E nisso vão-se anos, e a gente vai percebendo o tempo passando por eles, a gente vai percebendo a vida dessas pessoas indo embora, e elas sem se darem conta. É muito frustrante. É muito frustrante perceber essa passagem do tempo enquanto eles, os personagens, não se dão conta. A gente tem vontade de entrar no livro e avisar e contar: olha a sua volta, olha quanto tempo já se passou e vocês aqui. Esse livro eu conheci por indicação da Fabi. Ela leu, virou um favorito da vida dela, e com certeza virou um favorito da minha vida também. Está ali juntinho com A Casa das Orquídeas e Em Algum Lugar do Passado e O Tempo Entre Costuras, que eu falo deles a vida inteira, minha vida inteira de leitora. Não tem como esse livro não ser um favorito da vida. Ele é impecável, com lições impecáveis, escrito de uma forma impecável. E se em algum momento desse livro você não percebeu assim um sacode para a vida, você não teve um instante de raciocínio, de acorda para a vida, se em algum momento isso não aconteceu, isso vai acontecer no final. Isso vai acontecer no final, porque o final, ele é essa chave, sabe? Ele é essa chave de que, se você não percebeu ainda, esse final é para isso. É para te alertar sobre o tempo, sobre a passagem do tempo. É um livro muito incrível, muito incrível. Não tenho nada de ruim para falar sobre esse livro. E eu vou ler aqui para vocês, gente, a mesma frase que a Fabi leu no vlog dela, e que foi o que me convenceu a ler o livro. Falta muito? Não, basta atravessar aquele rio lá longe no fundo, atravessar aquelas verdes colinas. Ou já não se chegou por acaso?
Não, são talvez essas árvores, estes prados, esta casa branca o que procurávamos? Por alguns instantes tem-se a impressão que sim, e quer-se parar ali. Depois ouve-se dizer que o melhor está mais adiante, e se retoma despreocupadamente a estrada. Assim continua-se o caminho, numa espera confiante, e os dias são longos e tranquilos. O sol brilha alto no céu e parece não ter mais vontade de desaparecer no poente. Isso, gente, é um trecho sobre a expectativa de algo sempre mais à frente, porque às vezes a gente tem disso, né? A gente conquista uma coisa, mas já tá de olho em outra que está lá na frente, né? A gente quer algo e aí consegue esse algo, mas nem dá tanta importância mais, não dá tanta atenção, porque já percebeu algo mais interessante lá na frente, sabe? É sempre na expectativa de algo maior, mais à frente e sempre no futuro. Nunca é uma coisa acontecendo agora. Vou ler aqui esse trecho, gente, que um dos oficiais, um senhor que é o alfaiate, ele está no forte há bastante tempo, quase que a vida inteira, e ele que cuida do fardamento dos oficiais. Ele tem a patente de oficial também, mas ele trabalha só como alfaiate, cuidando do fardamento. E ele alerta o Giovanni sobre essa questão do tempo. Ele diz isso aqui para ele: você é jovem e continuará sendo por um bom tempo, é verdade. Mas eu não me fiaria nisso. Basta que deixe passar mais 2 anos, só mais 2 anos, e voltar atrás lhe custará demasiado esforço. As pessoas acham que tem um tempo infinito, né, para fazer algo que pode ser feito depois, que pode ser feito mais lá na frente. O Giovanni acha que sempre poderá ir embora do forte a qualquer momento que ele quiser, então ele vai adiando essa ida. E é isso, gente. Pode chegar um momento em que a gente olha para trás e percebe que já não dá mais para ser feito. É só mais um aqui para não ficar um vídeo longo, mas eu preciso ler, gente. Eu preciso mostrar para vocês como esse livro é assim, surreal, fora da curva, de tão incrível. O tempo, entretanto, corria, sua batida silenciosa, marcando cada vez mais precipitadamente a vida. Não se pode parar um segundo sequer, nem mesmo para olhar para trás. Parem, parem, se desejaria gritar, mas vê-se que é inútil. Tudo se esvai, os homens, as estações, as nuvens, e não adianta agarrar-se às pedras, resistir no topo de alguma escolha. Os dedos cansados se abrem, os braços se afrouxam inertes, acaba-se sendo arrastado pelo rio, que parece lento, mas não para nunca. Maravilhoso esse livro. Leiam esse livro. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho para vocês de tudo que é esse livro, de como ele é incrível, como ele é necessário. Eu espero que eu tenha atiçado um pouquinho a vontade de vocês a lerem ele. É isso, me conta aí embaixo se vocês já leram O Deserto dos Tártaros, se conhecia ele. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até o próximo.